O tema de hoje é criação de conteúdo. E nesse vídeo super especial de fim de ano, vou ter uma conversa aqui onde iremos falar sobre os bastidores da criação de conteúdo do universo da corrida. Então, roda a vinheta e bora lá para nossa conversa. Olá, corredores! Eu sou o Jaime e esse aqui é o canal Pronto para Correr. E como puderam aí ver, tanto pela imagem da capa como também pela descrição, estou aqui hoje com ele que dispensa qualquer tipo de apresentação quando falamos de canal de corrida no YouTube. Sérgio Rocha. Vou Aê, aqui, sou eu! vou, vou aqui fazer um pequeno biografia dele e já entramos no tema desse especial de fim de ano que eu venho fazendo, onde o tema de hoje é produção de conteúdo. Então, o Sérgio Rocha ele trabalhou aí por anos na revista Contra-Relógio, uma revista enorme que tínhamos aí dedicada para a corrida no Brasil, e há mais de 10 anos criou o canal Corrida no Ar no YouTube, que é um canal de imenso sucesso, um dos mais reconhecidos no nosso nicho, com mais de 330 mil inscritos, mais de 2.700 vídeos e quase 42 milhões de views. E desde agosto de 2022, ou seja, quase um ano e meio, ele vem produzindo também o podcast Café e Corrida, que falta muito pouco para chegar na edição de número 400. Se eu não me engano, essa edição vai ser já na semana que vem, e que eu tive o prazer de participar na edição de número 290. E trago ele aqui hoje para falar dos bastidores da criação de conteúdo. São milhares e milhares de pessoas aí que assistem canais de corrida no YouTube e têm muita curiosidade também para saber o processo por trás da criação e sobre o que os produtores de conteúdo pensam sobre o processo da criação. E esse processo de criação tem mudado muito ao longo dos tempos. Não é mesmo, Sérgio? Bastante, Jaimão, bastante. Mas obrigado por me chamar para esse vídeo. Eu estou me sentindo tão íntimo, já que você está dentro do seu motorhome aí, nessa viagem. Então, cara, tamo junto aí. Mudou bastante mesmo, né? Desde que eu comecei até hoje, teve várias mudanças. Muita gente aparece, muita gente desaparece, mas é muito legal fazer o que a gente faz. Sim, então vamos aqui destrinchar um pouco os temas e você vai comentando e a gente vai aqui discutindo. A Tranquilo. primeira mudança que eu queria saber é a mudança nas plataformas em si. Você veio de uma mídia escrita, né, de uma revista, passou depois para o YouTube, que hoje já é uma plataforma super consolidada no mundo todo, e agora no último ano e meio, está aí também criando podcasts. Podcast é uma coisa já antiga, você tinha experiência desde a época da Contra-Relógio, mas agora o podcast nos últimos 3 anos, talvez, sofreu aí um boom, principalmente no Brasil, mas também no resto do mundo, e foi agora para outro patamar na também produção de conteúdo. O que você acha dessas mudanças nas plataformas aí nos últimos anos, principalmente aí dando destaque aí nesse ano e nos anos mais recentes? Olha, cara, quando eu comecei o Corrida no Ar, eu comecei porque eu fazia um podcast na revista Contra-Relógio, que era o podcast Contra-Relógio no Ar. Isso, cara, há 13 anos atrás. E os números do podcast eram incríveis, tá? Eu sempre falo isso, eu acho sempre interessante falar, que tinha 8.000 pessoas escutando por semana o programa que a gente fazia. Era muito legal. Era muito inovador nesse sentido de fazer podcast na época que não existia smartphone, não existia nada. As pessoas escutavam o podcast pela web, por exemplo, porque só quem conseguia levar o podcast para escutar no caminho eram pessoas que tinham iPods, porque o podcast foi criado para isso, né? Para as pessoas que tinham iPod. Foi um cara que trabalhava, você não me lembra da história da criação do podcast, algo assim, o cara era um VJ da MTV, ou ele trabalhava na MTV, ele queria levar como se fosse programa de rádio pro iPod, e ele criou criou esse sentido de fazer como se fosse uma espécie de um programa de rádio dentro de um MP3, né? Então a gente começou esse podcast, cara, eu acho que deve ter sido 2009, 2010, e deu muito certo, porque já tinha a plataforma da revista, né? Mas o podcast teve que parar de ser feito porque o dono da revista achou que a gente estava atrapalhando a revista, as pessoas estavam deixando de comprar a revista por causa do podcast. E não é verdade, na verdade a gente estava trazendo leitores novos, né? Porque a gente ficava todo mês, no início do mês, a gente falava o que tinha na revista e tudo mais. Tal. Mas de qualquer forma, ele também pediu pra gente parar de fazer porque a gente se divertia fazendo. A gente dava risada. Né? Era legal, era eu e o André Savazone, que hoje era jornalista. É jornalista ainda, mas ele virou treinador de corrida. Ele meio que saiu desse meio.
Mas a gente se divertia fazendo, era um programa de rádio mesmo, com vinheta, com quadros, era uma coisa muito interessante. A gente mandou parar de fazer, eu fui para o YouTube. Naquela época, as mídias sociais, a única mídia social que tinha aparecido com força era o Twitter, né? O Twitter era muito forte naquela época. Existia até um perfil chamado Twitter's Run aqui no Brasil, que foi muito forte. Os caras chegaram até tenda em prova, assim, né? Isso foi muito interessante e a coisa foi mudando. Teve o Facebook, depois teve o Instagram, tem o TikTok, tem o Threads. Agora, o tempo todo a gente está sendo desafiado em fazer produtos ou conteúdo em diversas plataformas diferentes. Só que a plataforma que eu mais gosto de fazer é o YouTube, que foi a plataforma que eu comecei a produzir. No início, diferentemente de você, Jaime, você já viu, vou ter um plano de fazer um negócio assim, assim, assado, baseado nas coisas que eu vejo de musculação, hipertrofia. Você já tinha uma ideia do que você queria fazer. Cara, o único canal bem sucedido de corrida que tinha na época era o Ginger Runner, que é um canal americano que eu acho o máximo. O cara é muito multimídia, porque ele é formado em cinema, ele faz as músicas que ele produz, ele faz uns vídeos sensacionais, né? Ele acabou indo meio que para o universo da trilha, né? Ultra Do Trail, trail, sim. né? Mas então a única referência que eu tinha era ele. Era o único cara que fazia review de tênis, então ele foi uma inspiração para mim em muitos sentidos. E daí eu fui descobrindo meio que o meu caminho ali, porque o meu caminho também tem um viés mais jornalístico da coisa, né? Apesar de eu fazer review, de fazer uma série de outras coisas, né? Eu sempre tenho uma pegada mais jornalística. E daí, cara, eu fui tentando, comecei no Instagram porque eu precisava ter uma conta no Instagram, precisava fazer coisas diferentes. Mas a plataforma que eu mais gosto de trabalhar é o YouTube, porque eu vejo que a qualificação do público que assiste o que eu faço é maior, né? O Instagram por muitas vezes é um ambiente um pouco mais tóxico no que diz respeito aos E comentários, hostil, né? né? E hostil também. Então, a gente tem que aprender a lidar com os comentários, com o decorrer do tempo foi me afetando menos, no sentido de me incomodar mais, né? Me incomoda muito menos os comentários hoje, os comentários maldosos, né? Eu acho que eu sei lidar muito melhor com isso. Mas eu gosto muito de fazer. O fato é o seguinte, eu adoro correr e adoro fazer conteúdo de corrida, cara. Então, para mim fica meio que fácil fazer esse conteúdo porque eu gosto muito, né? Então, eu tô o tempo todo com informação legal. Eu já falei com você que talvez eu tenha um grande privilégio aqui no Brasil de conhecer tudo que envolve a corrida. Eu tenho um relacionamento com tudo que envolve a corrida. É com gente de marca, com gente, organizador de evento, atletas amadores, atletas profissionais, treinadores de atletas profissionais, treinadores de atletas amadores, agências de publicidade que trabalham com corrida. Então, eu me envolvo com a corrida de uma forma bem diferente. Quando eu trabalhei na Contra-Relógio, já aprendi que não dava para ter só o ponto de vista do corredor, do nosso universo, né? E foi aprendendo de várias formas como lidar melhor com as situações e explicar para as pessoas como as coisas funcionam também. Sim, e as portas se abrem dessa forma e tem acesso a várias pessoas, a várias oportunidades de criação de conteúdo e até por isso também se consolida hoje aí com vários e vários convidados, furos de notícia, os bastidores, trazer brigas entre aspas, né, brigas que a gente viu que é necessário para a nossa comunidade. Eu digo que a nossa comunidade corredora que tem que discutir e chegar em regras, se você compra essas brigas e vai até o fim, e isso fortalece a nossa comunidade e nos ajuda. Apesar de isso também eu saber que recebe críticas por isso. Comentando só aqui o que você disse, 8.000 views, 8.000 ouvidas, né, podemos assim dizer, naquela época no podcast, numa época que, como disse, existia todas as limitações, era sinal que existia ali um nicho, né? Existia ali algo a ser trabalhado. E o Corrida no Ar soube explorar isso muito bem. E falando da mudança e da criação de conteúdo, que é o tema, é interessante aquilo que você disse, que até os chefes pensavam de outra forma. Se a gente for pensar o jornalismo, nesses últimos 10 anos, talvez um pouquinho mais de 10 anos, mudou muito. A própria Rede Globo hoje trata o jornalismo de uma forma muito mais leve, o tipo de conversa, a forma que se direciona os jornalistas para o público é algo totalmente diferente do que a gente via ali nessa época que talvez o dono da Contra-Relógio achava que eles se divertem muito, talvez o público queira uma coisa mais formalizada, e não. E ali talvez já era o nascimento
o Nascimento não nasce dentro da Contrarrelógio, dentro da Globo, é uma mudança social que a gente vê que necessita o jornalismo partir para esse caminho, não é? E talvez ali já era o início desse clique, da gente ver tudo isso que aconteceu nos anos seguintes e do que a gente tem hoje e o que pode vir também no futuro, não é? Perfeito, concordo total, cara. Mudou muito a pegada, né? Eu acho que as pessoas que estão do outro lado assistindo o que a gente faz, querem a coisa mais solta, querem uma coisa um pouco mais, diria assim, vai real, né? Eu encontro com muitas pessoas, quando encontram comigo, falam: caramba, Sérgio, você é exatamente o cara que eu vejo nos vídeos, né? Quando eu vou conversar com as pessoas. Então, esse é o perigo, eu acho, assim, de mídias sociais. Perigo, assim, entre aspas, tá? Não é perigo real, né? Mas quando alguém vai criar conteúdo e decide criar uma persona, é complicado, porque depois a pessoa vai encontrar você pessoalmente e você não é aquela pessoa. E Não você tinha. consegue manter o Ah, personagem, né? quem falava muito isso era o Carlos Moreno, do Bombril, né? Pô, as pessoas ficam vendo aquelas propagandas, eu divertido pra caramba, e quando eu tô comigo, eu acho que eu sou aquela pessoa. Eu não sou aquela pessoa. Eu sou um cara tímido, sou chato. Então, o importante no que a gente faz de produção de conteúdo é você ser realmente a pessoa que você é, né? Porque para você, depois, quando encontrar pessoalmente as pessoas de encontrar, você ser realmente aquela pessoa, entendeu? Eu acho isso imprescindível, né? O que eu gosto de encontrar as pessoas é realmente. Eu tava conversando com um cara da ASICS, que ele é músico também, né? Eu tenho essa formação também, né? E tinha uma coisa que era muito legal quando você toca na noite, eu toca com a banda, com os amigos, e vai tocar em algum lugar. Uma das partes mais prazerosas é quando acaba o show e as pessoas vêm falar com você: poxa, foi muito legal, gostei pra caramba do que vocês fazem, achei isso, achei aquilo, sabe? E a coisa dos vídeos que a gente faz, o conteúdo que a gente faz, tem essa coisa legal de encontrar as pessoas falarem: poxa, comprei um relógio por causa de você, fiquei sabendo de tal coisa porque você falou, tô vindo nessa prova porque você falou bem nessa prova, sabe? Parei de correr prova X porque os caras são chatos, você mostrou, tal. Então tem essa coisa do feedback das pessoas serem bons para a gente saber o que a gente tá fazendo, que se a gente tá fazendo a coisa, tá indo na direção correta, sabe? Uma pergunta que estava até aqui fora do que eu tinha Vamos lá. programado. Qual foi o momento, então, que o Sérgio Rocha percebeu: olha, começou a dar certo, o público começou a me notar? Qual foi o momento que talvez o Sérgio, dentro da revista, talvez por ser uma mídia escrita, as pessoas não conseguiam te reconhecer, não é? Talvez nem tanto. Mas a partir do momento que vira vídeo, as pessoas começam. E qual foi o momento ali que deu um estalo para você, você percebeu assim: olha, as pessoas agora começam a me reconhecer? Olha, Jaime, eu vou dizer assim, cara, que já aconteceu isso na revista, tá? Já aconteceu na revista de uma forma bem menor, né? De cara, pô, você é o Sérgio da Contra-Relógio, né? É isso, né? Porque às vezes apareceu uma outra foto, né? Depois teve o podcast. Com o podcast, o que acontecia é que tinha uma tradição na revista que a gente ia nas provas vender a assinatura da revista Contra-Relógio, era uma tradição. Então a gente ficava nas expos das provas importantes do Brasil vendendo assinatura. Com o podcast, chegavam as pessoas na expo e falavam: cadê o pessoal do podcast? Quem que é o Sérgio do podcast? Acontecia isso. E já tinha, então, era uma proporção bem menor. Com o YouTube, o que aconteceu é que isso acabou sendo uma PG, assim, sabe? Antes, quando era uma PA, né, de progressão aritmética, que vai Sim, devagarzinho, né? Um mais um, mais um, mais um. Quando aí com a progressão geométrica, é quando é vezes, realmente. né? É um vezes um, depois vezes dois, vezes três, vezes quatro, e vai aumentando, né? Vai se multiplicando. Isso eu achei interessante quando começou a acontecer, das pessoas: oi, Sérgio, você não me conhece, mas eu te conheço, sabe? Essa é uma coisa que vai aumentando com o tempo, mas ao mesmo tempo as pessoas têm receio de falar com a gente às vezes, né? Ah, ah, mas é muito comum em prova, gente, no meio da prova, vamos tirar uma foto no meio da prova correndo. Essas coisas foram crescendo com o tempo, e é uma coisa assim, cara, como eu sou filho de nordestino, cara, eu gosto muito de conversar com as pessoas, então nunca tive problema com isso, da pessoa vir falar comigo, eu sempre atendo todo mundo, entendeu? Quando eu posso. Às vezes as pessoas até falam que eu fui grosseiro, eu não quis falar, mas às vezes é alguma situação que eu nem percebi, né? Porque quando a pessoa vem falar comigo, eu sempre tô a par de falar e tal, né? Mas esse clique, cara, é uma coisa assim, foi muito cedo já começou a acontecer de alguma pessoa falar comigo. O que aconteceu só que foi aumentando a quantidade de pessoas que veio falar comigo, né? E eu acho que quando eu escrevi o livro, eu solucionei um problema para essas pessoas que gostariam de falar comigo porque me viam, né? Porque tem aquela coisa da pessoa ver, mas não quer incomodar. Puxa, olha o cara, bom, não quero incomodar, deixa o cara lá, né, ele tá ali conversando, isso aconteceu muito: "Ah, Sérgio, fiquei com vergonha". Cara, mas só vem falar comigo, de boa, né.
Mas o livro solucionou isso, porque as pessoas iam comprar o livro, elas, ao mesmo tempo que ela comprava o livro, ela se sentia livre para falar comigo. Pô, Sérgio, já acompanho você há não sei quanto tempo, vejo desde quando você tinha 1000 inscritos no canal, acompanho você, né? Eu acho que a única, talvez, que eu digo que foi a vantagem que eu tive em relação às pessoas que começaram no YouTube, depois, é que quando eu comecei no YouTube, apesar de eu não ter plano de negócio nenhum, eu não tinha imaginado nada. Falei, eu acho que eu vou no YouTube que de repente dá certo, né? Porque quando o meu chefe pediu para parar de fazer o canal, desculpa, o podcast na Contra-Relógio, as pessoas, Sérgio, você tem que continuar. Só que naquela época já não existia esse negócio que tem hoje, que é mais fácil, que é essa coisa de financiamento coletivo, né? Não tinha, né? Pô, me ajuda o conteúdo pagando tanto por mês, né? Isso não existia, não existia essa possibilidade. Não existia você criar um sistema de assinatura para deixar fechado o podcast, não tinha como, né? Então não tinha como ter remuneração. Então eu falei, vou pro YouTube que de repente aquilo lá funciona, tem o dinheirinho do YouTube. Só que eu não fazia muita ideia do que eu estava fazendo, Jaime. Eu falei, vou tentar fazer o conteúdo que eu fazia no podcast em vídeo, ou então fazer uns vídeos longos. Depois, vou começar a fazer umas coisas pequenas. Na verdade, eu fui tentando descobrir o que dava para fazer no YouTube com o tempo, entendeu? Ainda bem que deu certo. A vantagem que eu estava dizendo em relação ao que quando eu comecei no YouTube é porque eu já trabalhava na revista, já conhecia gente de marca, de prova e tudo mais. Então, eu vendi o meu primeiro projeto que eu vendi tem no canal no YouTube foi para Mizuno, cara. Olha, eles iam fazer a Pirrell, a primeira Mizuno Pirrell. Falaram para mim, cara, eu tô com o canal do YouTube, de repente eu posso registrar tudo que eu tô fazendo, né? Registrar o meu treinamento, conhecer as pessoas que estão fazendo parte. E eu fiz isso, foi o primeiro projeto. Falei, cara, de repente isso aqui pode funcionar, né? Depois vendi um projeto para Latin Sports, que fazia um monte de provas aqui no Brasil. Eu falei, cara, então vou largar a revista. Minha irmã comprou uma parte do apartamento da minha mãe, que tinha falecido, e daí entrou uma grana que eu falei, cara, eu posso me sustentar durante um ano com essa grana, e o que entrar de projeto é a mais, então vou tentar investir nisso, né? E ainda bem que deu certo. Lógico que não foi um mar de rosas, não, né? Teve altos e baixos financeiros, inclusive. Pensei em desistir em 2005, 2015 para 2016, eu pensei em largar, porque estava ficando complicado a coisa de grana, não estava entrando grana o suficiente, estava começando a ficar com dívida em banco, essas coisas. Mas aí depois a coisa entrou. Foi uma época que eu fiquei uma parceria com a Adidas durante 2 anos e meio, que consertou toda minha vida financeira do canal. Consegui pagar todas as dívidas, fui pagando as dívidas e a coisa funcionou. Mas sempre que entrava uma grana, eu investia em equipamento. Isso foi uma coisa que eu sempre tive bastante preocupação de ter câmera boa, áudio bom, uma coisa que é meio que natural que você tem que procurar, né? Você tem que estudar essa coisa. Eu estudei o YouTube. Você precisa ter um áudio bom, precisa ter vídeo bom, precisa fazer isso, câmera tal. Então eu sempre fui atrás dessas coisas. E eu falo pra caramba também, Jaime. Isso ajuda bastante. E é interessante ver que já tinha experiência, chegou ali quando a água ainda estava limpa, né, esse tipo de expressão que a gente usa, chegou para pescar com a água ainda limpa, e teve a oportunidade de fazer experimentações e afinar seu conteúdo até chegar onde chegou, não é? E todas essas mudanças aí que aconteceram, também o processo de monetização, talvez naquela época, como você mesmo disse, não era a mesma ideia de hoje, tanto que passou aí apertos em 2015, 2016. Talvez o canal já tinha até alguma estabilidade nessa época, não? Já em 2000. Já tinha um bom dinheirinho assim do YouTube na época. Mas eu lembro que eu fiquei, como eu te falei, quando eu tava na pindaíba total, assim, eu lembro de começar a procurar emprego e ver que o dinheiro que eu ganhava do YouTube era maior do que qualquer salário que eu conseguiria pegar na época. Eu falei, cara, então é melhor eu insistir mais um pouco. Mas eu digo assim, teve épocas assim que eu ficava sem conseguir dormir à noite, entendeu? Assim, da minha mulher ficar na sala, minha mulher, você não vai dormir? Eu falei, cara, eu não consigo. Por quê? Porque tá complicada a coisa de grana, entendeu? Então eu falei, bom. Daí eu continuei. Ainda bem que a insistência deu certo no final das contas. Ainda bem. Ainda bem para nós também que acompanhamos. E agora, então, já que citamos aí processo de monetização, eu quero ouvir sua opinião sobre a mudança também na criação de conteúdo, tanto no perfil dos criadores, o que você via, como eram os criadores na época que você começou, talvez desde a época da revista, falar quando não pré-YouTube, podemos assim dizer, depois início do YouTube e agora com as novas redes sociais, novas plataformas, como você vê essa mudança no perfil dos criadores de conteúdo? Cara, eu acho, o que eu falo bastante sobre o YouTube, que quando eu comecei, eu acho que só tinha
Só tinha o Fôlego 25, que era o programa que o Gustavo Maia fazia, que é da TV local aqui de Jundiaí, e ele colocava o conteúdo que ele produzia para a televisão, colocava no canal. Então, ele não fazia conteúdo para o YouTube, só depois que ele começou a fazer isso. Então, eu considero que talvez o meu canal tenha sido o primeiro que deu certo e mostrou que existe, que dava para fazer conteúdo de corrida no YouTube. Entendeu? Mas o que eu vi quando eu cheguei no YouTube, que houveram outras tentativas de fazer conteúdo no YouTube. Só que as pessoas tentavam fazer do jeito clássico, vamos contratar uma produtora, vamos fazer isso, vai ter um episódio, tinha um custo muito alto, quando a filosofia do YouTube era justamente o contrário. Dá para você fazer na sua casa, com equipamento mínimo, não precisa investir fortunas, só que as pessoas faziam isso, colocavam produtora, tinha que ter uma parceria, e era caro e não era sustentável. Então, todas as tentativas que aconteceram na época acabaram morrendo. O fato, quando eu fui para o YouTube, a minha vantagem era como eu já tinha o podcast na Contra-Relógio, eu cheguei em 1.000 inscritos muito rápido. E daí depois fui crescendo, crescimento sustentável, porque eu já tinha, as pessoas já conheciam o Sérgio era o Sérgio da Contra-Relógio, tinha do podcast, né? Tinha algum conhecimento. Não que eu comecei do zero e as pessoas tiveram que me achar. Não tinha outros canais de YouTube para ficar me sugerir meu conteúdo como acontece hoje, né? Então, poxa, daí na época depois de um tempo começaram a pintar outros canais, né? Pintou o Tênis Certo, do Edu, pintou Mania de Corrida, o canal Corredores, começou a pintar vários canais, né, cara? E e daí foram surgindo tentativas diferentes, né, de conteúdos, assim, mas as pessoas têm o conteúdo básico que a gente vê o pessoal fazendo no YouTube, é review de tênis, você as provas e tudo mais. O que eu vejo muito acontecer hoje no Instagram e YouTube são conteúdos mais direcionados, né? Você vê que o Tênis Certo mesmo foi para esse caminho, né? Cara, já era isso no início, mas cara, o meu conteúdo é mostrar tênis e vender tênis, né? Abraçou, né? Eu sou Isso. isso. Abraçou isso, cara. Eu sou um canal que vende tênis. Então, isso também eles tem um podcast agora, que tem um conteúdo mais diversificado, mas o mote do Tênis Certo é a venda de tênis. E daí você tem outros canais que você vê que é mais review, né? Tipo, a coisa de afiliados, né? Vou fazer review de tênis, de equipamentos eletrônicos e ou focar em tênis mais baratos, né? Como como é que o cara do mania do manual, o manual da corrida, cara, puta, esqueço o nome dele. Me desculpa, mano, esqueci o nome, né? Desculpa que eu também não Ah, conheço. então, do manual de corrida ele faz foca em tênis mais baratos, mais acessíveis, mas também faz review de relógio e tudo mais. É uma coisa meio que básica você fazer review de equipamentos que a gente usa, né? Mas o que eu vejo muito, às vezes, no Instagram e em alguns canais, é quando a pessoa deixa de fazer o conteúdo que ela gostaria de fazer para fazer um conteúdo que vende, né? Eu acho isso ruim, assim, sabe? Eu acho, mas é natural, isso acontece, não é uma coisa de brasileiro, é uma coisa do mundo mesmo, né? De você fazer publis direcionados a vender algo, né? Eu faço publi, né? Eu faço também, né? Também a gente precisa, é uma forma de você ganhar grana, mas eu só faço publi de coisas que eu gosto e que eu realmente uso e acredito, né? É uma política editorial minha, uma decisão editorial. Por exemplo, cara, você já viu, por exemplo, no Corrida no Ar, algum review de whey protein? Nunca. De suplemento? Nunca. Já fiz uma vez uma experiência pessoal com creatina, que eu falei, vou testar creatina, porque tava todo mundo, vamos ter, Sérgio, testa creatina, tá bom, testei, mas eu arranquei o rótulo do negócio. Escrevi creatina, vou testar creatina, nem falei qual era a marca que eu tava usando. Teve Sim. algumas pessoas que sacaram qual era a marca por causa da cor da embalagem. Essa creatina não sei o que lá. Eu fiz um teste, pessoal, mas é que assim, eu não uso suplementação. A única coisa que eu uso é gel nas provas, né? Eu sou aquele cara que acredita em alimentação é tudo, não precisa suplementar nada, né? Até porque a vida que eu levo aqui, eu almoço em casa, janto em casa, tenho tudo em casa, então é difícil, eu não uso nenhum tipo de suplementação. Mas as bermudas da LB Run, que eu sempre falo, uso. As camisas da Insider, uso o tempo todo. Em todas as viagens eu estou usando Insider. Então, sempre estou usando as coisas que eu falo. Então, eu acho que só me incomoda, às vezes, alguma mudança de perfil de uma pessoa que era fazer um conteúdo super bacana, começa a ir para o outro lado, porque aquele outro lado tá vendendo, tem parcerias melhor, tá vendendo grana, e a pessoa deixa de ser aquela que eu tinha conhecido, que eu tinha admirado, né? Que eu gostava do conteúdo. Isso já vi acontecer muito, muito, muito.
Mas, cara, quando a pessoa decide que o conteúdo que ela vai viver daquele conteúdo, é tudo bem. Outra coisa que eu acho ruim, Jamie, é assim, quando a pessoa dá tudo pra marca sem ganhar dinheiro nenhum, sabe? Faço qualquer coisa por um tênis, qualquer coisa por estar no evento. As pessoas abrem mão disso e isso prejudica ela no final, porque ela fica entrando na que a gente chamava de a listinha de que não preciso pagar com a lista que eu preciso pagar. Para você mudar dessa Sim. lista é muito difícil, né? E depois a pessoa reclama: "Poxa, nunca me chamam para nada, nunca fecha parceria comigo". Claro, você aceitou tudo de graça, cara, né? Então, existe alguma coisa de você investir em relacionamento no início, mas você precisa tentar um caminho que leve a você ganhar dinheiro com o seu conteúdo, porque dá trabalho pra caramba fazer conteúdo. Não é fácil. As pessoas, o que acontece muito, eu já vi muito, principalmente no YouTube, já é de pessoa, vou fazer tal coisa. Vou fazer tal coisa, vou ganhar isso, vou ganhar aquilo. E daí a pessoa começa dela, depois ela descobre, cara, é um puta trabalho fazer conteúdo pro YouTube, não é fácil. O maior Você é. exemplo, né, o maior exemplo desse é os meus filhos, né? Agora já estão grandes, e tal. Mas como eles consumiam muito conteúdo de YouTube, vou fazer um canal também, porque vou fazer isso, vou trabalhar de YouTube. Faz 1, 2 vídeos, porra, dá maior trabalho, não tô a fim de fazer isso não. Então é comum. Quando eu vi meus filhos acontecer com meus filhos, já vi acontecer bastante no YouTube também. E em outras plataformas. Aparece muita gente fazendo conteúdo, dá certo, depois as pessoas somem. Depois você até encontra depois. Cara, por que você parou? Dá mó trampo, né? Mas a pessoa continua sendo corredora, né? Outro dia mesmo eu vi, agora na maratona de Valência, eu vi uma menina que fazia um conteúdo super legal no YouTube. Parou de fazer mó tempão. E ela correndo super bem, tá? Fez, sei lá, 3:15 em Valência. Falei, pô, que legal, tá correndo bastante. Mas não faz mais o conteúdo. Talvez até por isso melhorou na corrida, quem sabe? No Instagram eu vejo uma transformação muito grande de conteúdo de corrida, né? Tem esse formato de podcast, que é videocast, na verdade, né? Porque Sim. ficou bem famoso por causa do Joe Rogan, né? Esse formato que eu acho que tá saturando já. Eu não aguento mais ver esse formato. A Tá minha todo pergunta ia até por aí. caraca, né? Então, mas assim, é uma coisa popularizada pelo Joe Rogan, que veio aqui pelo Flow, e daí, cara, uma loucura, né? Uma loucura de pessoas fazendo. Eu acho legal. Eu acho que é um espaço que você pode bater um papo muito mais sincero com as pessoas. Mas eu tô meio que cansado de ver esse conteúdo o tempo todo. Eu abro lá o Instagram, vlum, 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 todo mundo aqui. Daí, eu acho que o mais engraçado que eu vi uma vez foi de um cara fazendo de conta que estava num podcast. Tipo, virou pro lado assim. Então, eu acho que na corrida tem que ser assim, assim. Era uma pessoa sozinha, não tinha um outro. Pra fazer o corte. Ele fez um corte, só que era ele sozinho. O cara olhando assim, não, porque a corrida tem um elemento muito importante que você tem que pensar em. Eu falei, ué, mas com o que ele tá falando? Era ele sozinho, não tinha outra pessoa do lado conversando com ele. Então eu achei engraçadíssimo. E é um cara que vende treinamento online, achei divertidíssimo. Eu fiz uma crítica, daí acho que ele entendeu, ele parou de fazer aquilo, que não fazia o menor sentido. A minha pergunta ia por aí, você já tinha alguma coisa que você acha chato, já estava assim, cansado, acha que deu? E também se você acha que existe para todo mundo. Se dentro do nosso universo de produção de conteúdo para corrida, existe nichos e nichos e nichos. E como depois já vou passar para a próxima pergunta, que é a mudança que você percebe também no consumo. As pessoas aí do outro lado da tela, elas que assistem, ouvem, leem, como foi essa mudança? Então foi aí 3 perguntas. Você acha chato? Você acha que tem nicho para todo mundo? E como é a mudança, a evolução que você viu aí em relação àqueles que consumem o conteúdo? Bom, eu não digo que eu acho esse formato de podcast chato, só tô dizendo que tá saturando, daqui a pouco alguém vai inventar uma outra coisa, né. Mas eu acho assim, a minha opinião sobre esse tipo de formato, eu acho muito legal, mas eu acho muito limitante ao mesmo tempo. Veja bem, por que eu gosto de fazer do jeito que eu faço? Porque eu posso falar com qualquer treinador do Brasil e no mundo. Por exemplo, a gente tá gravando aqui, pô, você tá. Eu não sei onde você tá, só sei que você tá dentro você tá dentro do Estou em motorhome. Portugal. Tá. Eu ia falar, posso estar em Portugal, mas pode estar na Espanha, pode estar em Paris, sei lá, né? O cara pode estar em qualquer lugar no motorhome. Mas eu posso conversar com um treinador que mora em Manaus, que mora em Recife, com pessoas de qualquer lugar. O problema de você fazer esse formato presencial de podcast é que você fica limitado à sua esfera, ou à cidade onde você mora, né? Então é muito limitante.
Pro Joe Rogan não é. O cara tem uma grana e ele paga para todo mundo ir lá, paga passagem, paga o cara vem. Então não é limitante. Então eu gosto do formato que eu faço, que era das lives que eu fazia de quarta-feira no Corrida no Ar, porque eu falo com qualquer lugar, qualquer pessoa que estiver em qualquer lugar. E o cara tá na casa dele, ele não precisa pegar transporte, não precisa pegar ônibus, pegar avião, não sei o que lá, para participar de um podcast, né? Então, eu acho que a gente fazer esse formato que é muito mais fácil você falar com uma pessoa em qualquer lugar que ela estiver. Pô, já tive o privilégio de estar fazendo os comentários da Maratona de Sevilha, e o treinador, que é amigo meu, treinador de elite, que é amigo meu, pegou o celular dele e ficou entrevistando os atletas brasileiros depois da prova, com o celular dele, numa live. É uma coisa, cara, que, poxa, como é que você vai fazer, né, presencialmente essa coisa? Então, dá uma liberdade pra gente que eu acho que não é legal de abrir mão. Mas, de novo, eu acho o esquema legal de fazer. Eu só acho limitante para as pessoas que fazem. Tem que ficar só naquela esfera. Dá para você vir aqui dia tal. Às vezes tem que marcar, tem um horário de estúdio e tudo mais. Pô, estou na minha casa. Eu faço com a pessoa onde ela quiser. Essa era a primeira pergunta. Qual que era a segunda pergunta, Jaime? Se existe público para todo mundo. Ah, sem dúvida que tem. A maior prova disso é a quantidade de gente fazendo conteúdo, né? Por exemplo, eu sei que tem gente que não gosta do que eu faço. Eu não tenho o menor problema com isso, né? Ninguém é unanimidade. Nem Jesus foi unanimidade, né? Então, eu acho que tem espaço para todo mundo mesmo, sem dúvida nenhuma. Dá para fazer qualquer tipo de conteúdo, os super nicho do nicho do nicho, mas, cara, sempre vai ter gente para consumir. O fato é que, para você atingir uma grande audiência, ser nicho do nicho do nicho talvez seja limitante. Porque já ser do nicho de esporte, esporte corrida, já é bastante limitante, né? Mas que tem bastante maneira de fazer o que a gente faz, e conteúdos tem, cara. Tem os conteúdos engraçados, né? Como o da Júlia Sete, que ela faz com super bom humor, né? Então, tem os Mania de conteúdos mais corrida. sérios. Tem o Mania, que é super brincadeira o tempo todo. O conteúdo que eu faço, eu sei que tem uma coisa mais noticiosa, mas eu sempre tento fazer de uma forma mais informativa, um pouco mais informal, né? Para você, sabe? Tem as brigas que eu compro para os corredores e para o esporte também, né? Que eu acho importante, porque alguém tem. Às vezes tem algumas coisas, as brigas que eu compro, falei, cara, eu preciso comprar. Se eu não comprar essa briga, quem vai comprar? Né? Quem que vai ter força suficiente para ser escutado, né? Então eu sei que pelo menos que as coisas que eu faço tem repercussão no universo da corrida. Pô, eu acho super importante que quando as pessoas entram em contato comigo para falar de alguma coisa que aconteceu. Por exemplo, o negócio das meninas, da briga que minha briga atual, que é essa coisa que tem acontecido no Brasil, que eu acho um absurdo da menina ser amadora. Tá correndo uma prova que não tem premiação nem nada. Tem uns caras correndo do lado dela, para ver uma moto da organização, o árbitro sai que é pacer, não pode. Isso não existe, cara. Bateram o recorde mundial com pacer masculino. Ontem mesmo em Valência, né, tinha pacer masculino para a menina fazer 12:15. E como é que os caras chegam numa prova que não tem nem selo ouro ou selo platinador de atleta, uma prova de nível estadual, as meninas sendo achacadas pela arbitragem que não pode correr. Então, é uma briga que eu comprei, que eu sei primeiro, eu sei que eu estou certo. Falei, e o fato dessa coisa que eu te falei, de ter contato com o universo, eu sempre, quando tenho essas brigas, antes de eu fazer o vídeo da briga, ela já está sendo comprada nos bastidores, entendeu? Com o organizador, com o treinador, com a Confederação Brasileira de Atletismo, com a Federação Estadual, sabe? Então, outro dia mesmo, mandaram lá um print lá, prova não vai ter guarda-volume. Como assim não vai ter guarda-volume? Não pode não ter guarda-volume. Tá na regra, na norma na norma 7 da Confederação Brasileira de Atletismo. É obrigação. Aí fui lá, comprei minha briga. E daí, daí fui com uma federação, daí depois com a outra uma federação da Paraíba, ficou sabendo. Daí quando a federação uma prova em Pernambuco ia acontecer, fazendo a mesma coisa, o cara da federação da Paraíba falou pro cara, escuta, você vai ter complicação se você isso aí, porque já deu chabu aqui, né? Então as coisas já são direcionadas para que a coisa aconteça conforme as regras, né, cara? Porque senão fica, né, a minha briga no início do ano com o resultado foi isso. Tinha que estar brigando. Eu fiquei 6 meses brigando de bastidor até chegar em janeiro e falar, cara, não vou mais correr a prova da ESCOM porque não coloca resultado lá. E a briga já estava comprada de bastidor, né? Eu só saio batendo depois que eu já só saio batendo depois que eu já tentei negociar de várias maneiras. Daí eu deixo o público, entendeu? É meio que por aí. Qual que é a terceira, Jaime? A outra pergunta era sobre a evolução que você viu nos consumidores de conteúdo. Você percebe alguma mudança, alguma tendência, o que aconteceu ao longo da última década?
Cara, mudou bastante, né? Mudou bastante. Eu acho que a pandemia trouxe muita gente nova para a corrida, por exemplo. Eu acho que foi o fato mais marcante, que é da nossa geração, inclusive, né? A pandemia, né? O que a gente viveu. Então, o público estava sempre crescendo. Em 2019, crescia cada vez mais, tinha cada vez mais gente fazendo conteúdo. A pandemia caiu a chave geral. Teve gente que não voltou a correr até hoje, mas o que eu vejo hoje, os corredores procuram muito mais informação, né, nos grupos que eu tenho de WhatsApp, né, que inclusive as pessoas reclamam comigo que não conseguem entrar na comunidade, é porque a comunidade tem um limite de 2.000 pessoas, e tem vários grupos de WhatsApp nessa comunidade, então não dá mais para entrar mais ninguém. Mas eu vejo que tem pessoas muito mais bem informadas do que antes sobre corrida, mesmo com informações que não são corretas, mas que são abertas à discussão, entende? Então, eu acho que as pessoas estão mais bem educadas sobre corrida hoje, mas ao mesmo tempo tem pessoas que não procuram essa informação. Eu acho que é uma coisa que meio geral, cara. Ao mesmo tempo que tem gente mais. A coisa que tá mais me agradando hoje, mesmo assim, é que a coisa informativa de corrida no início não tinha tanto impacto. Eu já fiz quadro noticioso no Corrida no Ar por 2 vezes, né, que era o Corrida no Ar News, né, eu fiz 2 vezes. A primeira vez não dava muito certo, não tinha muita audiência, né, os meus outros vídeos davam mais certo. Mas depois teve uma segunda fase do Corrida no Ar News e depois entrou essa coisa do Café e Corrida que eu faço ao vivo. E eu vi que a interação com as pessoas, com notícias desse universo, tem aumentado muito. As pessoas estão muito mais interessadas, inclusive até porque teve o fator Eliud Kipchoge, que trouxe muita gente para querer acompanhar realmente a elite, que era as pessoas davam pouquíssima importância antes para os atletas de elite, né? Teve essa coisa do tênis e teve essa coisa de recordes em série. Então, trouxe muita gente para discutir mais o universo de elite e de provas e a coisa da notícia. Então, eu sinto que as pessoas consomem muito mais hoje o que eu faço. E eu acho legal que também tem o Renan Telles faz uma coisa de noticiosa também, o Ruivo faz também, procurando ter um contraponto às coisas que eu faço. Acho super importante. O pessoal do Por Falar em Correr também faz, para ver que tem espaço para essa coisa noticiosa, entendeu? Então, acho bacana ver essa transformação, que as pessoas estão muito mais afim de ler e ouvir e assistir essa coisa de corrida, porque eu voltei a investir no site, escrever coisas, porque às vezes as pessoas não têm tempo para assistir vídeo, não tem tempo para ouvir o podcast, então eu tenho que escrever também, né? Então é uma coisa que eu tenho batalhado para continuar fazendo também, foi escrever, e eu vi que dá bastante certo, né? Voltar a escrever é bom. As pessoas têm amigos mesmo que falam, cara, eu sinto falta dessa coisa de ler a informação, às vezes eu não consigo ver seu vídeo, Sérgio. Só se você colocar lá no site a notícia do que aconteceu na Maratona de Valência, pô, já deu para mim, já tá ótimo. Depois eu assisto o vídeo, porque eu sei que é uma coisa mais que você discute mais, né? Fica um pouco mais solto. Ótimo. Acho que já conseguimos cobrir aqui todas as partes aqui referentes à criação de conteúdo. E com o canal aqui é o Pronto para Correr, eu gostaria de deixar uma última pergunta Vamos lá, vamos. geral a todos. Pessoalmente, o que você acha necessário para a pessoa estar pronta para correr? É ter vontade de fazer, né? Para estar pronto, você tem que estar afim, né? Você tem que ir atrás mesmo, né? Tem que botar o tênis e sair, e tentar ver se esse é o esporte que você vai querer fazer, né? Eu tive um problema muito grande há 25 anos atrás, que eu comecei e não parei mais. Então, Então, esse é um grande problema, né? Ninguém falou para mim que eu não ia parar mais de correr quando comecei. Então, se você estiver pronto, vá em frente, que é muito legal, eu gosto muito. muito obrigado, Sérgio. Se quiser deixar aqui alguma mensagem de fim de ano, de pensamento aí futuro, o espaço está aberto. Gostaria muito de agradecer por ter vindo participar aqui no canal nesse episódio especial de fim de ano. E agora a palavra é sua. Bom, primeiro, obrigado, Jaime. Um privilégio estar falando com você de novo. Uma pena a gente não poder ter se encontrado quando fui ao Porto. Mas, cara, eu queria desejar para todo mundo excelente Natal, um Feliz Natal para todo mundo e um ano novo cheio de recordes pessoais e muitos treinos aí pela frente. Só a única coisa importante para dar certo o ano que vem tem que planejar as provas que você vai correr para correr bem, né? E, poxa, eu queria desejar o mesmo para você, cara. Feliz Natal para você, para sua mulher e um feliz ano novo aí para você também. Espero que a gente consiga se encontrar no ano que vem aí na Europa. Muito obrigado, feliz Natal, feliz ano novo e ano que vem temos que nos encontrar sim. Infelizmente esse ano teve um desacerto, eu não estava no Porto no dia, por isso não consegui,
mas ano que vem a gente vai se encontrar e vai tomar uma Superbot junto, com certeza. Por favor, foi até na fábrica, pô. Ah, Foi na bom fábrica de novo, demais. fiz a visita da fábrica. E vi que foi no Dragão e deu azar. Eu sou pé frio, cara. A primeira vez que eu fui, foi empate, depois perdeu. O pessoal fala: "Sérgio, a gente não vai te trazer mais no estádio não". E perder para o último colocado, para o Estoril, ai meu Deus do céu. Tudo São bem, aqueles resultados ali que não se explica. não se explica. Valeu, Jair. Muito obrigado, Sérgio. Valeu demais. E para todos aí, ficamos por aqui, cada vez mais pronto para correr.